Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje estou com a presença ilustre do nosso querido Laércio Marcondes. O Laércio é engenheiro de software sênior na empresa Full Stack Labs e tem uma experiência fantástica na área de tecnologia. Quero saber com você, Laércio, sobre como que está o mercado, as vantagens de entrar nessa área, os desafios. Tem muita coisa para a gente falar aqui, porque com certeza muita gente tem dúvidas sobre esse assunto. Laércio, muito obrigado pela tua presença. E vamos lá, vamos falar com o pessoal aí. Legal. Obrigado, Fábio. Obrigado pela introdução, obrigado pela oportunidade. Muito legal estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, do meu conhecimento aí na área de TI. Show de bola. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, maravilha. Bom, então, vamos começar pelo começo. A partir de qual momento que você começou a despertar para essa área de tecnologia? Foi uma coisa desde pequenininho, mais na adolescência, ou é algo mais recente aí na tua vida? Não. Desde pequeno, os presentes que eu ganhava ali do meu pai, os carrinhos, eu sempre tinha curiosidade para desmontar, para ver o que tinha ali dentro, como que ele funcionava, se eu conseguia fazer algum upgrade, alguma mudança. Muitas vezes o carrinho não voltava a ser o que era. Faltava um parafuso, sempre sobrava um parafuso. Exato, sempre sobravam alguns acessórios ali, mas o legal é que eu aprendia muito, né? Eu sempre gostei muito de ver como funciona por baixo do capô, tudo. E ali nos idos de 97, 98, estava meio que em moda aqueles cursos de manutenção de micro, né? De hardware. Sim. E eu estava no segundo ano do colégio do ensino fundamental hoje, né? E decidi ali conhecer, de repente, até ter uma oportunidade profissional e tudo mais. O que acontece é que naquela época o hardware não era igual o que nós temos hoje, né? Plug and play e tudo mais, era muito difícil. Nem sempre você conseguia ali de primeira, às vezes as mesmas peças, os mesmos componentes das mesmas marcas, você montava um computador, um ATX, e você ia montar o outro e já não funcionava, você tinha que trocar os jumpers ali, e acabou que eu não gostei muito dessa área de hardware, mas eu fiquei conhecendo outras possibilidades, né? Na escola onde eu fiz, existiam outros cursos de HTML, de Visual Basic, e foi ali que eu conheci mais profundamente a área de programação. Me apaixonei, dali eu conheci uma pessoa, um instrutor do curso, que fazia o curso de ciência da computação, que eu também até então não conhecia, e foi ele ali o grande impulsionador da minha história, da minha carreira. E eu decidi fazer o curso de ciência da computação quando acabei a faculdade, e desde então tenho me apaixonado cada vez mais pela área de TI. Fantástico. Qual é a sua perspectiva a respeito do curso de engenharia da computação, uma vez que a tecnologia de um ano para o outro, 2 em 2 anos, capota, né? Muda completamente. Lógico, eu entendo que os princípios são os mesmos, né? Sim. Só que é uma revolução. Agora a gente tem falado aí de inteligência artificial. O que você pensa? Você acha que a educação tradicional, né? Eu digo aqui a faculdade, vai seguir sendo o caminho para desenvolvimento desses novos profissionais? Ou serão cursos mais curtos, porém, essa pessoa estudando ali constantemente? O que você acha a respeito disso? É uma excelente pergunta, Fábio. Obrigado por você ter tocado nesse assunto, porque é uma questão que até hoje ela está presente muito na cabeça das pessoas que estão entrando na área ou, de repente, transicionando para a área de TI. Eu gostaria de focar na nossa conversa justamente serviço de mentoria e, cara, essa é a principal pergunta, eu acredito, né? Porque existem cursos de bacharelado, por exemplo, o que eu fiz, né? Quando eu entrei na faculdade, eram 5 anos de curso e a própria instituição acabou ajustando a carga horária, reviu algumas matérias, caiu para 4 anos, mas ainda assim são 4 anos. E existem cursos, tecnólogos, que duram a metade, né? Por exemplo, o meu irmão, que é da área também, ele fez o tecnólogo,
Ele trabalha também na mesma empresa que eu, ele é um desenvolvedor front, muito bom, por sinal, e acabou que ele fez o tecnólogo e eu fiz o bacharelado. Para você entrar na área, como o nosso país ele é muito carente de mão de obra, e hoje até o mundo está muito carente de mão de obra, é uma excelente porta de entrada ao curso de tecnólogo. Não é que ele é pior que o bacharelado. O bacharelado ele vai te preparar para algumas coisas mais técnicas, ele te dá um maior embasamento. Então, por exemplo, para mim foi mais fácil transacionar em áreas, em matérias, em assuntos ao longo desses meus 22 anos de experiência na área de TI, graças ao meu curso de bacharelado. Porque ele enfatiza, vou dar só um exemplo, uma matéria de compiladores, uma matéria de como funciona um software gráfico, coisas que de repente um tecnólogo ele já vai mais para os finalmente, né? Por assim dizer. Então, assim, um profissional, se ele optar por um curso tecnólogo, ele vai ser prejudicado? Não, de forma alguma. Ele só vai ter um conhecimento talvez não tão abrangente quanto o que eu tive, por exemplo, a arquitetura básica de computadores, como que funciona a comunicação das memórias com o processador. Cara, de repente, na tua jornada profissional, você nem precise saber nesse nível de detalhe, mas de repente, você cai numa empresa que você precisa extrair no máximo do processador durante a execução do teu programa. Então, isso te ajuda, te beneficia. Sim. Então, assim, como uma dica, né, partindo para o final aqui da resposta, tô conhecendo agora, tô entrando, tô chegando agora nessa área de TI. Não tenho condições de fazer o bacharelado. Faz o tecnólogo, sem nenhum problema. Opta por esse, de repente já entra na área, vê de fato se é aquilo que você quer mesmo, se você consegue lidar com essas questões, e se sentir vontade, se precisar, parte por bacharelado. Acho que não é uma regra, não, eu preciso começar com bacharelado. Inclusive, Laércio, essa é uma perspectiva minha, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é algo que eu sinto, né? Que eu acho que o futuro da educação, principalmente, eu acredito nessas novas profissões, vamos dizer assim, é que os cursos sejam cada vez mais enxutos. Porque se a gente for considerar, eu às vezes falo sobre isso, né? Os meus pais, por exemplo, ambos são professores de matemática. Eles fizeram uma faculdade e trabalharam a vida inteira com essa faculdade. Hoje em dia, é impossível praticamente que uma pessoa faça uma única faculdade, conclua isso e trabalhe nessa mesma área para sempre. Né? É muito difícil isso acontecer. Então, eu acho que a gente vai entrar num período, acho que muito em breve, eu acredito nisso. Isso já está acontecendo, mas eu acho que de forma mais abrangente, em que nós sejamos cada vez mais especialistas, né? Especializados, específicos na área de desenvolvimento profissional, né? E que certas cadeiras que até então elas eram sempre incluídas, vamos dizer assim, no currículo, elas acabem não sendo... a gente viu isso muito com a administração, né? Aí virou gestão financeira, gestão comercial, né? A gente começou a ter a gestão, a administração sendo explodida, vamos dizer assim, em braços específicos. Eu acredito muito isso na área de tecnologia como sendo um caminho, porque hoje uma pessoa às vezes está com 6 meses, 1 ano e já está trabalhando, porque a demanda, né, de profissionais dessa área é tão grande. Exato. Que às vezes a pessoa cursando ainda ela já está contratada por uma empresa, por uma grande empresa, não é isso? Sim, com certeza. Principalmente agora com alguns players grandes, não fazendo propaganda, mas é fato, né? A XP, por exemplo, ela está lançando a faculdade XP. Ela, algum tempo atrás, ela contratava muito do mercado. Hoje, como é sabido, a escassez por mão de obra está cada vez maior. Então, ela está começando a formar os seus profissionais. Então, ela tem cursos agora para formação de TI. Antes era só formação de assessores de investimento, mas agora já está formando pessoal de TI até para atendê-la, né? Então, totalmente em linha com o que você está dizendo. Os cursos eles têm essa tendência de estarem cada vez mais
mão na massa. Por quê? Porque, cara, eu não posso esperar mais 4, 5 anos para ter o profissional pronto. E o legal da TI também é que você consegue ir crescendo fazendo, né? Então, com certeza, eu vejo isso acontecendo também. Eu sei que a XP já está fazendo isso. Se eu não me engano, o Itaú acho que tem uma área também já de preparação para as pessoas que estão entrando e transicionando de carreira também. Então, eu acho que esse também é um próximo passo que as grandes vão acabar adotando em breve. É interessante porque a gente está vivendo uma nova revolução, né? A gente teve lá atrás aquela revolução industrial, aí as revoluções vêm acontecendo. E sempre se coloca em xeque, né? Como é que eu posso dizer? A substituição da mão de obra humana por tecnologias, desde a manufatura lá atrás, revolução industrial e hoje. Só que o que é interessante é que existe uma substituição, porém não há uma exclusão. E pelo contrário, você abre outros postos de trabalho que não existiam, né? Então você consegue hoje, de certa forma, criar novas estruturas. Eu brinco, né? Eu falo assim, eu tenho um filho de 5 anos e um de 10. Eu falo assim, eu não sei o que direcionar aos meus filhos. Tipo assim, filhos, estudem ou se dediquem a essa área para que vocês possam trabalhar nesta área, por exemplo, como uma sugestão, né? Não como uma imposição. Porque você não sabe. Daqui a 3 anos, você não sabe o que vai ser. Exatamente, com certeza. Quando eu entrei na área, quando eu estava em dúvidas ali sobre o que seguir, para onde ir, né, o que faculdade escolher, ainda existiam aqueles testes psicológicos para você saber a sua área de atuação dominante e tudo mais. Hoje, realmente, concordo contigo, isso mudou muito. Assim, o que a gente consegue dizer com certeza é que algumas coisas serão e cada vez mais serão cobradas no sentido de diferencial. E é isso que eu até costumo dar de orientação para as pessoas que eu acabo mentorando, mas antigamente quando você ia, por exemplo, por um cargo no escritório, eles pediam um básico, era pacote Office. Você precisa usar bem o Word, o Excel e o PowerPoint. Hoje eu já vejo muitas vagas que não são TI, elas exigindo cada vez mais conhecimentos, inclusive de programação, com Python. Python hoje é uma linguagem que não só o pessoal de tecnologia domina, mas vejo muita gente usando no back-office, no front-office das empresas, porque com a revolução dos dados, a gente conseguiu coletar muita informação. E legal, show. E agora o que eu faço com esses dados? Então é isso, o Python vai te dar uma mão na roda para você aprender. Eu quero analisar sobre essa ótica. Vou criar alguma coisa para puxar a informação daqui, jogar no bom e velho Excel e fazer uma análise e um entendimento. Vou usar o Python com esses dados, os dados são os inputs, vou usar o Python como uma linguagem para fazer acontecer e vou usar alguma IA para criar algum sentido naqueles dados dentro da minha análise. Então, hoje, mais do que nunca, o profissional ele precisa... Não tem como fugir de TI, né? Da mesma forma que a gente não consegue fugir, por exemplo, de uma segunda língua, principalmente o inglês, hoje o profissional que quer se destacar, ele não tem como fugir da TI, nem que seja ali no básico, para você conseguir extrair o máximo das ferramentas que você tem. O Excel, por exemplo, é uma ferramenta fantástica, mas que a gente usa bem pouco, assim, usa 10%, 20% quando muito. E isso aliado a uma linguagem de programação e a IA te abre portas assim que a gente não consegue nem mensurar. Não, isso de fato é incrível. E como que você olha essa questão da IA, né? Você acha que isso vai também remodelar o mercado, que alguns ramos específicos da área de TI, porque a área de TI é muito ampla, né? São muitas frentes possíveis, né? Você acha que algumas profissões estão em risco aí com a vinda da inteligência artificial ou não? Vai acontecer
esse remodelar também, como eu falei nas outras revoluções que nós tivemos aí? Essa é uma pergunta muito boa também, Fábio. Eu acho que dentro da TI, as profissões elas não estão tão ameaçadas quanto algumas outras profissões existentes no back-office, ali no front-office, possam estar. Mas, assim, eu não vejo a inteligência artificial como uma inimiga. Na TI, pelo menos, na minha área, com certeza eu te digo que foi um agregador, assim, fantástico. Porque eu uso no meu cotidiano, claro, existem algumas limitações, tanto que a Full Stack Labs nos passa, quanto do uso realmente, das limitações da IA mesmo hoje, mas ela traz benefícios assim incontáveis, inimagináveis, porque, por exemplo, na minha experiência, no meu direcionamento profissional, eu procuro estar muito mais antenado a linguagens, a possibilidades, do que a sintaxe. Só um exemplo, né? Por exemplo, o Java, você tem que pôr um ponto e vírgula ali no final, o Node você pode usar console, enfim. Eu não me prendo a esse tipo de detalhe. Eu prefiro me deter e direcionar o meu conhecimento. Pô, quando que eu uso Java? Quando que eu uso um Node? Quando que eu uso um .NET? No front, eu consigo usar... O que eu vou usar de framework? Vou usar um React, vou usar um Vue. Então, assim, de repente, estou ali codificando uma rotina em Node que, de repente, eu não me lembro exatamente a sintaxe ou até melhorar um algoritmo que eu já escrevi. A IA tá aí para isso. Então, eu não vejo como um inimigo, eu vejo como um aliado, mas que por si só, ela também não vai conseguir substituir as nossas profissões por conta das limitações dos humanos. Então, por exemplo, eu brinco com os meus colegas assim, não adianta a IA estar avançada e sair fazendo se a gente não souber pedir para ela. Então, às vezes, o que acontece muito no dia a dia, ao longo da minha carreira, ou até nos clientes que eu atendo na consultoria, pô, Laércio, eu preciso de uma solução assim, 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 tal. Eu falo, pô, peraí, você está pedindo uma solução completa nesse sentido, mas ela não vai te atender neste ponto, neste ponto, neste ponto. Então, eu vejo que tem essa questão sobre pedir, né? O que eu preciso efetivamente para começar? Porque, de repente, a IA pode até construir para você e chega lá, não era exatamente aquilo que você precisava. Sim. A visão de um profissional, ela sempre vai precisar existir. Não tem como você escapar disso, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, eu vejo que ela vai trazer muitos benefícios para a nossa área, acredito que vai trazer muitos benefícios para as outras áreas também, principalmente para aqueles profissionais que olharem com carinho para a IA e não torcer o nariz, ser avesso à mudança. Esse tipo de profissional, o profissional avesso à mudança, eu acho que só por esse fato dele ser avesso à mudança, ele já está condenado a ter um fim, um término na carreira dele, e isso não vai depender de IA ou não. Sim, e você falando disso, você levanta um outro ponto muito importante, que é a questão da saúde desses profissionais, né? Porque normalmente, aqui eu estou falando em termos gerais, tá? Eu tenho alguns conhecidos que são do ramo e que normalmente tem uma rotina de vida, de trabalhar muito na madrugada, vir à noite, muitas vezes até se alimentar mal. E a gente viu aí um boom de burnout, né, na galera desse segmento, né? Uma preocupação grande aí com a questão emocional, com a questão mesmo da saúde ali da pessoa, né? Isso de fato é um problema sistêmico, está acontecendo isso mesmo? É algo que está afetando aí os profissionais da área, ou é algo mais pontual, Laércio? Você que conversa e conhece tanta gente aí no setor. Legal. É uma ótima pergunta também, Fábio.
E é uma realidade, tá? É uma realidade. Conheço várias pessoas, várias mesmo. Nessa consultoria que eu faço, eu quarteirizo muita mão de obra e 3 pessoas que me ajudavam a escrever código, me ajudavam a desafogar essa área, elas tiveram problema de burnout, então é uma realidade. Só que assim, pelo o contrário do que eu escuto muito, mas essa geração, isso, essa geração, aquilo. Não acho que seja problema de geração, tá? Não vejo esse elo, não vejo esse vínculo. Eu vejo muito a falta de uma mentoria, a falta de um acompanhamento, a falta de bons líderes. Por quê? Porque o líder, ele tem um papel fundamental de blindar a equipe dele, de blindar o time dele. Eu acho que não a ponto de não deixar passar algumas coisas para os desenvolvedores, para os profissionais, porque o profissional ele precisa sentir quando o tom está um pouco mais elevado, quanto o tom quando ele tem um pouco mais de chance e oportunidade de arriscar um pouco mais. Mas eu vejo, pelo menos dentro da minha experiência, que grande parte desse burnout é gerado por conta de ansiedade, por conta de má gestão. Então, nós, como líderes, nós temos feito um papel ruim de desenvolver o nosso time, não só no sentido tecnológico, mas no sentido pessoal também. Então, posso citar várias ocasiões, várias empresas por onde eu passei, que o meu líder não sabia, por exemplo, se eu era casado ou não, se eu tinha filhos, não sabia dos meus hobbies, não no sentido de invasão, né? Não no sentido de eu tenho que saber para decidir, não, mas no sentido de mostrar que eu também sou um ser humano, é ser humano com ser humano. Esse papel é muito importante, eu tenho sentido muita falta disso. Tive muitos problemas ao longo da minha carreira, no começo principalmente, quando a gente tem menos idade, que a imaturidade é um ponto também. De repente, se eu tivesse tido alguns líderes melhores, eu tivesse passado por alguns problemas de uma forma melhor, né? Então, o burnout sim é um problema, eu vejo que é uma realidade entre nós, a comunidade de TI. Dentro dos pontos negativos que eu trago ali na mentoria, esse é um dos principais, tá? A demanda do trabalho que acaba gerando uma ansiedade, de repente um erro que você comete, uma falha ocorrida num processo que você escreveu em ambiente produtivo vai te gerar essa ansiedade, e essa ansiedade ela vai ser bem pior se você não tiver um líder com quem você possa dividir essa carga, essa pressão. Uhum. E tem uma questão também, eu acho que isso é uma coisa anexa, né? Pelo menos na minha percepção, que é algo novo também, né? Principalmente foi potencializado aí pós-pandemia, que é o fator home office, né? Muita gente do setor trabalha de casa. E ter uma gestão de tempo trabalhando de casa é muito difícil. Então, muitas vezes a pessoa não vai fazer uma atividade física, não vai ter uma exposição solar, né? São várias coisas que, assim, às vezes passam batido na nossa vida, né? Que a gente, quando vai ver, não tá com... Eu mesmo estive, né? E não sou da área especificamente, né? Mas estava com vitamina D lá embaixo. E, tipo, vitamina D vai influenciar, às vezes, em questões que, pelo menos alguns estudos dizem, até de suicídio. Então, são coisas que a gente não entende muitas vezes, não pensa, mas que vai influenciar nesse estado de espírito, nessa questão da ansiedade, da depressão, e a responsabilidade que é, né, para uma pessoa, como você disse, mexeu em alguma coisinha, saiu do ar. Tem empresas que estão deixando de ganhar milhões, milhares, bilhões, dependendo do tamanho da estrutura, por conta de uma pessoa, fica na responsabilidade de um grupo, de uma pessoa. Então, isso gera uma ansiedade, uma pressão
é aquela história, né? A gente tem luz todo dia, né? A gente só lembra da companhia quando acaba a luz, né? Exatamente. É mais ou menos assim, né? A questão do home office, Fábio, é um dos pontos que eu coloco no meu material de mentoria como eu coloco como um benefício. Mas, assim, eu vejo muita empresa num movimento de retorno ao presencial. Eu consigo entender a motivação dessas empresas. Tá? O que eu gosto de sempre discutir com os meus pares ou nas empresas por onde eu passo, eu não acho que o home office seja o melhor formato. Eu acho que o melhor formato é a opção para o profissional escolher onde ele desempenha melhor. Porque, por exemplo, não adianta a gente comparar, por exemplo, eu estou atendendo um cliente que a sede deles é na Califórnia. Não adianta eu comparar a Califórnia com São Paulo, onde eu resido. Não adianta eu comparar São Paulo com uma Amsterdã em termos de distância, em termos de deslocamento, em termos de transporte coletivo, em termos de infraestrutura. Né? O último trabalho presencial que eu estive ficava na Vila Olímpia. Em termos de distância, não é tão grande, são 16 quilômetros, mas eu não levava menos de 1 hora com transporte privado, né, com o meu carro. Se eu fosse depender de transporte público, esse valor de tempo ia aumentar consideravelmente. E isso eu não estou falando em horário de pico, tá? Já estou falando em horário alternativo. Sem trânsito. Sem trânsito, horário de pico, isso podia dobrar, às vezes triplicar. Então, assim, quando aconteceu a pandemia, eu estava presencial e a empresa optou, bem no comecinho, para mandar todo mundo remoto. Por um lado, foi legal, porque eu já estava em vias de sair da empresa, o trânsito é um fator bem complicado, como a gente estava falando na pergunta anterior sobre o burnout, sobre estresse, o trânsito, sim, transporte público, o seu deslocamento até a empresa já é um agravante, com certeza, nessa carga emocional, ainda mais aqui em São Paulo, com problemas de violência, enfim. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando a gente foi para o home office, eu comecei a trabalhar muito mais, muito mais. Então, se lá no presencial eu trabalhava 8, 9, 10 horas, no home office eu estava trabalhando 12 horas num dia comum, porque o fato de você não ter aquele tempo de deslocamento já são 2 horas a mais de trabalho que você pode colocar na sua agenda. Sim. Então, o home office, ao mesmo tempo que ele beneficia, ele causa esse problema. E se você não tiver pessoas, se você não tiver principalmente disciplina para lidar com a questão home office, ela pode se tornar, sim, um problema. Se você não colocar limites, se você, de novo, não ter um líder para barrar algumas coisas. Quando eu fui para o home office, tinha reunião começando 8 horas da noite. Então, cadê meu tech lead que não via isso? Eu não posso simplesmente culpá-lo, colocar essa responsabilidade nele, mas se eu tivesse tido essa figura, as coisas teriam sido diferentes. Então, com certeza, o home office veio para ficar. Existem empresas lá fora, isso é um tema que eu também abordo no processo de mentoria, que não tem como retroceder, né? A Gartner chama isso de força de trabalho sem fronteiras. Empresas dos Estados Unidos, da Europa, que não tinham mão de obra disponível, a partir do home office passam a ter essa possibilidade de contratação. Ele contrata o mundo inteiro, né? Qualquer lugar do mundo, verdade. Então, assim, veio para ficar. As empresas, se forem optar pelo retorno presencial, por retornar apenas, eu quero porque o gestor precisa ter o funcionário sob sua ótica, isso não tende a prosperar, tá?
talvez funcione agora por os profissionais terem medo ali de ficarem desempregados, mas numa primeira oportunidade eles vão embora. Então, assim, é preciso olhar com atenção e saber equilibrar o burnout com, eu preciso ter o cara aqui de volta só para ficar de olho, ver se ele está trabalhando mesmo. Então, eu acho que, assim, se você tem dúvidas em relação ao profissional, de repente você já contratou errado, né? Vale mais a pena você devolver aquele profissional para o mercado, investir um pouco mais no seu processo seletivo. Sim. E você vai ver que o contraponto a isso são metodologias e tecnologias para controle. Então, quando você consegue, você vai ver literalmente a produtividade daquela pessoa. E até indicadores que presencialmente não se tinha, né? Passa-se a ter pelo fato de você ter essa mão de obra, vamos chamar assim, à distância, né? Eu vejo com muito bons olhos, Laércio, muito. Eu falo até para o nosso time, eu falo assim, olha, a gente tem o nosso escritório, né? Mas eu falo, olha, eu prefiro 1000 vezes ter os melhores do que ter os mais próximos. Então, nem sempre a melhor pessoa ou o melhor profissional, né? Ele vai estar morando perto do meu escritório. Nem sempre. Então, eu prefiro ter o melhor que às vezes vai estar numa outra cidade, num outro estado, ou relativamente longe, mas que esteja ali comprometido com a gente, né? Com a nossa jornada, né? Do que a pessoa que está perto. Né? Então, eu mesmo tenho essa visão, né? Essa mentalidade, e eu acho que assim você consegue ter a possibilidade de crescimento muito interessante. Eu acho que o ramo, né, a área de tecnologia, ela tem esse benefício, e formar equipes diversas, né? Isso é muito legal também, porque você vai ter, imagina, um indiano na equipe, com um americano, com um chinês, com um brasileiro, com um inglês. Cara, você tem um mundo ali, todas as suas, todo o seu desenvolvimento, né? Eu acho isso muito, muito, muito interessante mesmo. E a gente tem visto, Léo, uma questão forte, né? Só dando um pontinho extra aqui, que é justamente essa questão que a gente chama hoje de inteligência emocional, né? Que tem batido na tecla. Eu concordo com você. Eu conversei recentemente aqui no podcast mesmo, com um sociólogo, né? E eu perguntei para ele assim, por que toda geração que chega, né, é uma geração perdida, né? Quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente já foi a geração perdida, depois que a gente vai envelhecendo um pouquinho mais, a outra é pior que a gente sempre tem essa noção, né? E ele me disse uma coisa que eu achei fantástica, ele falou, toda geração é perdida até que ela se encontre, né? Então, e todo mundo, a gente chega, o mundo já está acontecendo. Conforme a gente vai avançando em idade, a gente consegue se posicionar, se colocar e evoluir, né? Então, essa questão específica da inteligência emocional, você tem visto as empresas se preocuparem com isso, ou isso é algo ainda que está longe ainda do que deve ser tratado ali com o profissional? Porque a escola não ensina isso, né? A escola básica, né? O ensino fundamental, o médio, a gente não tem isso. A gente tem visto isso em cursos livres, em palestras, né? Com uma ou outra pessoa, mas não tem isso na formação, nem do ser humano, nem do profissional. E a gente tem isso de forma solta. Como você trata isso aí com a sua equipe em específico? Legal. Eu acho isso de extrema importância e, infelizmente, eu acho que não é a nossa realidade hoje na grande maioria das empresas. Acho que, como fator contribuinte, esse assunto é relativamente novo, acredito eu. Por exemplo, quando eu entrei na área de TI, quando eu comecei a trabalhar, ainda era possível, ainda existia, né? Os fumantes ainda podiam fumar dentro dos escritórios. Então, eu trabalhei numa empresa, né, que era toda fechada por conta do ar-condicionado, e várias pessoas ali eram fumantes, que fumavam na mesma sala que não era fumante. E isso veio, assim, 2002, né? Então, a gente está falando de 20 anos para cá, né? São assuntos novos e que precisam que os líderes olhem com carinho. A questão da inteligência emocional, ela
ela é bem assim, delicada, né? Eu não vejo muitas empresas investindo, vejo, infelizmente, poucos líderes conhecerem esse assunto a fundo. Eu conheço um pouquinho de alguns cursos que eu fiz, principalmente voltados à gestão de pessoas. E o que eu consigo dizer e afirmar, assim, com certeza, é que se você quer desenvolver uma equipe de alta performance, você precisa investir, entre outras coisas, na diversidade que você acabou de citar, né, nessa última pergunta. Não só a diversidade cultural, mas a diversidade também, trazer, falando especificamente de TI, trazer mais mulheres, porque infelizmente são muito poucas. Você, como líder, precisa incentivar essa mescla de culturas, de gerações, porque a minha geração ela tem alguns aspectos, algumas características. Essa geração nova, ela tem características diferentes, não piores ou melhores, diferentes, e o bom líder está em saber tirar o máximo de cada um, né? De mesclar, por exemplo, a energia que essa geração nova traz, esse comprometimento no sentido de vínculo, de querer fazer diferente, de querer realmente mudar o mundo e acreditar nisso. E a inteligência emocional vem para quê? Para você fazer isso acontecer. Eu não vejo uma outra forma de você misturar gerações, de misturar culturas diferentes. De repente, uma pessoa cresceu num ambiente X, o outro num ambiente Y, simplesmente por serem diversos, serem diferentes. Isso não significa que são concorrentes, que são opostos, que são antagonistas, né? Eu vejo o mundo hoje muito polarizado, e você, como líder, você precisa estimular a inteligência emocional para uma pessoa, por exemplo, um membro do time. Eu estimulo muito isso, que um membro possa conversar com o outro, de repente até criticar, e esse saiba reconhecer que é uma crítica não pessoal, não é alguma coisa que ele está sendo acusado, né? Não, é só uma crítica. Vamos melhorar isso. É um Então, desenvolvimento profissional, né? É um apontamento sim, profissional, nunca pessoal. Sim, exato, exato. A cultura do feedback, mas feedback de verdade, não aquela coisa de lavar roupa suja, né? Algumas metodologias que a gente usa no nosso dia a dia, elas tendem a trazer um pouco disso, mas ainda é insuficiente. Então, assim, só estimulando isso, e eu não vejo outra direcional senão do líder para o liderado. Se você não estimular isso, essa inteligência emocional por si só, ela não vai acontecer. Você precisa criar um ambiente acolhedor no seu time, para que ele possa até errar, né? Mas tentando acertar, e que os outros não simplesmente apontem dedos, mas sim que ajudem. Pô, vamos lá, vamos fazer, estamos junto. A gente erra junto, a gente acerta junto. Eu acho que é um dos pilares, né, para você ter equipes de alta disponibilidade, alta performance hoje em dia. Isso é muito interessante você estar falando, que a gente consegue até fazer um paralelo com o futebol, né? A gente sempre fala que os grandes times, eles são compostos por pessoas experientes, que já disputaram grandes campeonatos, que já foram campeões, com a juventude, né? E a gente fala muito até nesses ciclos de Copa do Mundo, Olimpíadas, essas coisas, né? A gente sempre fala isso, olha, uma equipe boa é uma equipe que mescla as duas coisas. Quando só tem quando todos são mais experientes, você perde na agilidade, no improviso. Sim. E quando você só tem jogos, você perde na falta de maturidade, você perde, né, na falta de experiência, às vezes segurar um pouco mais o jogo, aquela coisa. E isso se reflete no ambiente de trabalho. Eu concordo com você. As empresas, né, as equipes, os times, né, eles têm funções diferentes, e aí é o que você tem batido muito nessa tecla, né, a respeito do líder. Porque o líder, dependendo da forma como ele age, ele vai agir
no erro, numa caça às bruxas. E quando ele vai para esse Exato. caminho de caçar as bruxas, o que acontece? Existe um pânico, porque ninguém quer errar. Ninguém vai nem arriscar fazer alguma coisa nova, porque senão o mundo vai cair na cabeça daquela pessoa. Então você tem uma estagnação, né, de desenvolvimento, porque a forma como se lida com o erro, que deveria ser algo que faz parte de qualquer processo, né, acaba não acontecendo, né? Eu brinco, né, eu falo com o pessoal a respeito da aliança portuguesa, da aliança italiana em si. As pessoas me perguntam, né, você é o quê? Você é o fundador? Você é não sei o quê? Eu falo que eu sou o culpado, né? Eu falo que eu sou, porque todo mundo quer um culpado, né? Então eu já me apresento logo, a culpa é minha. Se der errado, a culpa é minha. Se der certo, a culpa é minha também. Então eu tiro esse peso da equipe, né? Lógico que todos têm responsabilidade, só que no final a responsabilidade é minha. Então eu tento diminuir esse impacto, né? Para que as pessoas possam trabalhar de uma forma mais leve, uma forma mais alegre. Poxa, eu gosto muito, acredito muito na visão que você tem. E você tem falado aqui da sua mentoria, né, de você estar mentorando pessoas. Explica para a gente aqui como que funciona essa mentoria. A pessoa pode te contratar para ser mentorado por você? Como que é o passo a passo aí? Seja para uma pessoa que está começando na área ou alguém que já tem experiência, você atua com os dois. Fala aí para a gente um pouquinho sobre essa sua mentoria. Legal. Inicialmente, Fábio, a primeira vez que eu pensei em mentoria foi, eu não vou me lembrar exatamente o ano, mas alguns anos atrás, o LinkedIn ele teve uma proposta de você colocar no seu perfil, assim como tem o Open to Work, você sinalizar que o seu perfil pode atuar como mentor, como mentoria. E para mim fez todo sentido. Eu gosto muito desse papel, acho que você já percebeu que eu gosto de falar bastante, né? Apesar de ser de TI, eu tenho essa veia de comunicar, diferente Boa da maioria. comunicação. Então, assim, eu gosto. E alguns anos atrás também, um amigo meu, o filho dele estava em processo de, o que eu vou ser? Eu não sei ao certo, tal. Então, eu acho que eu consegui ajudá-lo também. Então, hoje, eu tenho um propósito de ajudar profissionais que estão entrando na área ou transicionando para a área com esse trabalho de mentoria. Não é um trabalho cobrado, esse é um trabalho voluntário que eu tenho feito de introdução à área de TI, onde eu abordo ali, legal, você quer entrar na área? Então eu vou te falar, primeira coisa que eu vou te falar, dos problemas. Os principais problemas que a gente tem no dia a dia da TI. O burnout, a questão da falta, infelizmente, de bons líderes, a mudança tecnológica rápida que acontece. Você precisa, sim, se atualizar, se reciclar a todo momento. Mas eu também vou falar das partes boas, né? A questão de vagas, hoje em dia, cada vez mais você ouve falar no déficit de profissionais de TI. Você ouve falar, por exemplo, nos investimentos que vão ser feitos ou que estão sendo feitos, né? Tem um levantamento da Gartner que fala que em 2024 nós vamos investir 5 trilhões, se eu não me engano, de dólares na área de TI no mundo. Então, assim, é muito investimento, tem muito dinheiro, apesar das recessões, apesar, de repente, do Brasil não estar num ciclo econômico tão bom, ou o mundo não estar num ciclo econômico tão bom, o dinheiro ele não simplesmente ele some, ele só troca de bolso. Então, o investimento em TI sempre vai acontecer, né? Então, eu trato disso e eu trato também das diversas áreas que a gente tem na TI, né? Porque uma pessoa que está chegando agora, ele ouve TI, mas talvez ele não saiba exatamente o quê. O que é um profissional full stack? O que é um profissional back-end? Um profissional front-end? Um desenvolvedor mobile? Um DevOps, né, que hoje está em bastante evidência, um SRE? Legal, eu gosto muito de dados, eu quero trabalhar com dados.
por onde eu começo? O que eu preciso? Vou para a área da gestão da TI, eu quero me tornar um bom líder. O que eu preciso ter? Vou entrar pela área de suporte, que é a principal porta de entrada. Então, todo esse direcionamento, networking, eu tenho a minha rede com muitos profissionais, acho que eu tenho mais de 2.000 conexões também, que eu posso apresentá-los. Eu sigo muita gente de RH, então constantemente eu estou vendo novas publicações de vagas. Então, esse relacionamento, como você prepara o seu currículo tá escrito, legal, agora eu vou aplicar para uma vaga, o que eu tenho que colocar nesse meu currículo, como que funciona geralmente, como funcionam os processos seletivos, as etapas, as palavras-chave que você tem que ter no currículo. Então, todo esse trabalho, essa introdução, eu faço com a pessoa nesse formato voluntário. E aí, de repente, legal, gostei, fizemos, eu vejo que é uma pessoa que está interessada de fato, porque algumas também acabam dispersando no meio do caminho. E se, de repente, eventualmente, legal, eu quero entrar na área, assim como já aconteceu com algumas pessoas, existem vagas que eu tenho disponíveis, que eu conheço, eu acabo contratando muita mão de obra também para alguns projetos freelancer, então esse trabalho eu tento realizar da melhor forma e tenho tido alguns bons resultados, né? Pelo menos uma pessoa que a gente consiga direcionar, um talento que a gente revele já me deixa bastante satisfeito. Nossa, fantástico, parabéns pelo trabalho. Poxa, simplesmente é mudar a vida de alguém, né? Porque uma pessoa que começa na área, né, ou que vai mudar de área, poxa, você está simplesmente recolocando essa pessoa, colocando ou recolocando essa pessoa no jogo, né? Sim. E como é uma profissão nova, né, relativamente nova, as pessoas não sabem, eu me arrisco a dizer, acho que você tem essa percepção sem dúvida melhor do que eu, as pessoas não sabem nem o nome da profissão. Ela tem o TI, só que você aqui citou algumas formas de atuar no TI, né? E sim, muitas vezes também, a maior parte são nomes em inglês, né, também. Então a pessoa muitas vezes não sabe nem a função efetiva que ela vai fazer para saber se ela gosta. Exato. Né? Ela não sabe nem efetivamente o nome. Então, tem aquela questão lá de experiência do cliente, do usuário, né? E o UI UX, né? Uma coisa, acho que é isso, né? Que é o nome que dá, que poxa, eu sou apaixonado por aquilo ali. Né? Onde que é o botãozinho lá do aplicativo e toda a parte ali de visualização né, de uma página, de uma coisa, então a experiência ali do usuário. E existem tantas áreas. Sim. E às vezes a pessoa, ela precisa desse primeiro apresentar, sabe, das profissões. Eu me lembro, eu, né, adolescente ainda, estudando e tal, aquele período ali, né, segundo ano, terceiro ano, o que você vai fazer, E eu, como adolescente na época, lá 2008, 2007, 2008, eu não sabia, eu não tinha, assim, na minha frente, essa profissão faz isso, ganha isso, tem esse desafio, exatamente o que você está fazendo agora, no ramo do TI, eu não tinha em profissões básicas que eu digo aqui, conhecidas, né, com mais tempo. E, às vezes, por que existe tanta gente que começa uma faculdade, dois períodos depois, um período depois vai lá e sai? Porque ela não sabe nem o que ela vai estudar. Exato. Ela não tem nem a perspectiva. Isso aqui você vai enfrentar esse desafio aqui, esse outro desafio aqui. Então, a pessoa começa, faz 2 períodos, quando se depara, ela fala, eu tenho isso aqui também? Pelo amor de Deus, e sai. Então, esse esclarecer que você está fazendo, olha, você está de parabéns e era para ter replicadores seus em todas as escolas agora, né? Em todas as turmas de segundo ano, terceiro ano, primeiro ano, né? Porque dá para a pessoa fazer, às vezes, um curso até, né? Antes de uma faculdade, dá para fazer algum curso que vai preparando essa pessoa e fazendo lá depois um tecnólogo ou um bacharelado, como você bem disse, porque essas profissões, essas pessoas já eram para estar sendo formadas desde a escola.
ao meu ver, né? Desde o ensino médio ali, finalzinho do fundamental, elas já poderiam estar tendo contato com isso, porque, de fato, a demanda é muito grande. Você vê as próprias grandes empresas estão preocupadas com o seu próprio crescimento, então elas próprias estão virando universidades, faculdades, né? Sim. Formadoras de profissionais, porque senão o próprio crescimento delas está comprometido. Porque elas olham, fazem uma perspectiva de 5 anos, de 10 anos, e vão falar, não vai ter. Você tem uma noção hoje do número, mais ou menos, de déficit de profissionais dessa área, que tem, assim, em números gerais, assim, tá se precisando de profissionais nessa área? Porque eu sei que esse é um número muito grande, é um número global, né? É um número que tem problema dos Estados Unidos ao Japão, né? No mundo inteiro. Mas você tem uma ideia, assim, mais ou menos, desses profissionais no Brasil, mais ou menos? Sim, Fábio. Existem estudos, né? Eu já citei a Gartner aqui, acho que umas 2, 3 vezes. Pelo menos eu me direciono muito pelos estudos, é uma empresa séria. Tem um estudo recente que fala em algo em torno de 530 mil vagas, né? Até 2025, esse déficit, né? Ou seja, legal, amanhã, depois, esse ciclo econômico acaba, a taxa de juros dos Estados Unidos vem abaixo, é mais dinheiro que é injetado nas startups, vou precisar de gente para trabalhar. Cadê? Não tem. Então, é um número muito alto de vagas que existe hoje, que vai continuar crescendo, e o Brasil tem tudo para conseguir formar bons profissionais para atuar nesse mercado. O profissional brasileiro, eu sei que a gente tem um pouco da síndrome do vira-lata, da gente achar que a gente não é bom o suficiente, mas agora trabalhando com profissionais do mundo, e cada vez eu vejo mais que o profissional brasileiro ele é muito bom, ele se destaca, ele tem o seu valor, sim. Sim, não, sem dúvida. Hoje, um dos vistos para Portugal é para nômade digital. A Alemanha recentemente lançou, a Espanha recentemente lançou, ou seja, o mundo inteiro está precisando de profissional da área de tecnologia. Sim. Laércio, já estamos caminhando aqui para o fim aqui do nosso bate-papo, passou rápido demais, mas eu queria ouvir de você perspectivas para o futuro. Você pretende continuar nesse caminho, no modelo da mentoria? Pensa em alguma coisa internacional também, você atuando em um outro país ou no Brasil? Qual é a sua perspectiva aí? E, claro, não deixa de falar suas redes sociais, para como o pessoal pode te seguir, falar contigo, buscar a tua mentoria. O espaço é seu. Legal, obrigado, Fábio. Eu queria só destacar 2 programas que acontecem, são totalmente gratuitos, que eu admiro bastante as pessoas que conduzem. O primeiro é o programa, o Reprograma, tá? É um programa especial para mulheres, para formação na TI. Ele é gratuito. Mulheres que queiram entrar na área de TI, por favor, precisamos de vocês, precisamos do olhar de vocês, precisamos do trabalho de vocês. E o Reprograma e o Programaria são dois programas específicos para mulheres. São muito bons, eu conheço, já contratei pessoas desses programas, vale muito a pena, gratuitos. E o terceiro que eu gostaria de citar é o Chama Trans da Linux Tips. É um programa também gratuito para pessoas trans que queiram entrar na área de TI. Eles têm uma programação fantástica, absurda. Os caras são muito bons, muita coisa profissional. Eu aprendi com eles, do canal deles no YouTube, então vale muito a pena. Futuro profissional. Eu venho querendo entrar cada vez mais nessa área de mentoria, eu acho que é importante. Eu não tive isso no meu começo, e eu acho que isso é um game changer para a pessoa que está chegando agora. Gostaria de poder ajudar muito. Isso é algo que a gente acho que acaba trazendo da TI, né, do open source, da comunidade, esse poder de ajudar uns aos outros. É algo que eu tento fomentar e
despertar, plantar uma sementinha no coração de cada um com quem eu falo ali, para você ser generoso também ao ponto de que você conseguiu repassar um pouquinho também. A maioria dos sêniors com quem eu trabalhei, com quem eu conheço, eles gostam de ensinar, eles têm esse prazer também, então não tenha medo de perguntar, não tenha vergonha. E em relação à minha carreira, Fábio, eu tenho uma filha de 9 anos. Eu penso muito no futuro dela. Você citou que tem 2 filhos, então acredito que você pense isso também. Eu contratei os serviços da Aliança Portuguesa, até fazer um parênteses aqui, muito obrigado, recomendo, não é porque estamos aqui no podcast, mas é uma empresa séria, uma empresa... o processo funciona, é muito didático, o acompanhamento é o diferencial, foi porque eu escolhi a Aliança Portuguesa, vale muito a pena, indico. Não foi combinado isso aqui não, hein? Não foi combinado. Sem combinação mesmo. Mas vale a pena, é uma empresa muito boa, estou gostando muito do serviço, meu processo ainda está só no comecinho, mas já estou tendo toda a transparência por parte da equipe. Parabéns pelo time que você construiu, pelo serviço que você presta. E um dos pontos também, Fábio, sendo bem transparentes, é a possibilidade de mudança para a Europa, para o exterior, porque infelizmente o desenho, né, a perspectiva, o cenário político que a gente tem vivenciado aqui no Brasil tem só se deteriorado, né? Não sei, essa polarização, o discurso do ódio. Eu não tenho partido, eu não tenho um viés à esquerda ou à direita. Acho que não cabe a gente discutir algo pessoal aqui, mas o desenho que está se apresentando para o nosso futuro é bem incerto, infelizmente, e com a escalada da violência. Para mim, isso é o que mais pega hoje, né? Então, é a possibilidade também de novas portas, né? De novas perspectivas. Sim, não, sem dúvida. O maior impacto, né, que eu senti vivendo em Portugal foi a segurança. Né? Nesse momento aqui que eu estou gravando com você, eu estou no Brasil, né? Vim visitar a família e, lógico, também ver questões da empresa, né, em São Paulo. Uhum. E quando eu converso com as pessoas, elas me perguntam: e aí, se adaptou, gostou, tá gostando? E eu digo: olha, para mim, perfeito é o céu, né? Mas o impacto, o primeiro impacto que eu tive, assim, que mais me chamou a atenção foi, de fato, a sensação de segurança. Não quer dizer que não tenha problemas, não tenham roubos, não tenham coisas ruins, é óbvio que tem, como em qualquer lugar do mundo, só que a sensação de segurança é algo assustador. Assustador. Eu passei esses dias por uma avenida no Rio de Janeiro, à noite, e 2 dias depois eu vi no Twitter um arrastão, né, de bandidos ali roubando exatamente no local que eu tinha passado 2 dias antes. Então, pedir a Deus para guardar, para proteger, para cuidar, porque a qualquer momento você pode estar simplesmente passando e você pode ser alvo de uma coisa assim. Então, sim, não ter não ter como se proteger, nem proteger a sua família, é algo que é assustador, que é desesperador. Sim. Então, esse impacto, você falou de filho pequeno, então, ainda mais, né? Então, exato, sem dúvida, é algo que é importante, que as pessoas que tenham essa possibilidade, tenham esse direito, ou através de um visto, né, como a gente acabou conversando aqui, né, tenham essa possibilidade, eu acho que é algo que as pessoas possam, pelo menos, experimentar, pelo menos fazer uma comparação, né? Sim. Mas, Laércio, olha, eu quero muito te agradecer pelo teu tempo. Imagino. Foi muito bom o bate-papo, já te convido para um próximo episódio, para a gente falar mais sobre esse assunto, porque esse assunto é muito importante. A gente simplesmente está falando do presente, mas está falando muito do futuro. Né? Essa é a solução
de muitas pessoas, né? Que às vezes a pessoa está desanimada, trabalhou muitos anos numa área, e às vezes ela não acredita que ela pode fazer essa transição. E sim, é possível, né? E tem muitos caminhos para isso. E ter pessoas como você, com o coração que você tem, né, dispostas e disponíveis para poder ajudar a encurtar, né? Ser o atalho para as pessoas conseguirem esse objetivo. Você está de parabéns aí. Deixa, por favor, suas redes sociais para o pessoal poder te encontrar. Eu não sou muito de usar rede social, confesso que eu até não sei usar muito bem, mas o pessoal pode me achar no LinkedIn, linkedin.com/in/Laércio Marcondes. Você me acha lá, pode mandar, fiquem à vontade. Pô, legal, queria saber mais do processo. Pô, vamos começar um processo de mentoria, fiquem à vontade para me chamar. Se eu levar um tempinho para responder, tenham paciência comigo, mas eu respondo. E queria agradecer a você, Fábio, agradecer a oportunidade e agradecer a Deus por me permitir estar aqui, agradecer minha esposa também, a Lilian, que tem sido meu braço direito, meu braço esquerdo, a base, meu suporte, agradecer a minha filha também a paciência, de entender que às vezes nem sempre eu estou ali disponível, mas eu as amo. E é isso, pessoal, que precisar, contem comigo. Muito obrigado de novo pelos serviços da Aliança Portuguesa e é isso. Legal, legal. Bom, e para você que assistiu aqui o nosso episódio até o final, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar o teu comentário aqui também para o pessoal e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. E até o próximo. Tchau, pessoal. Muito obrigado, Laércio. Até o próximo. Obrigado, Fábio. Tchau, tchau. Abraço.